A água é uma substância. Quando é pura e está no estado líquido, ela é incolor. Isso quer dizer que ela não tem cor, né? Quando eu digo que ela é incolor, quer dizer que ela não tem cor, tá bom? Então, a primeira característica da água que a gente vai ver agora é que ela é incolor, ou seja, ela não tem cor. Isso eu estou falando da água potável, da água pura, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma fitinha e a gente vai colar, eu vou colar ela aqui na lousa para vocês verem, ó. A água pura, ela é incolor, ela não tem cor. Essa é a primeira característica que a gente vai saber sobre a água potável. Aí a gente também tem que a água pura, ela é insípida. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que é uma água insípida? É uma água que não tem sabor, tá bom? É uma água que não tem sabor. Ah, mas tia, mas quando eu bebo a água, eu sinto um gosto nela. Pois é, a gente sente um gosto de água potável, de água limpa. Então, a segunda característica de uma água potável é que ela é insípida. Eu vou colocar lá na lousa também para vocês verem, tá? Então, olha só, relembrando, primeira característica de uma água potável é que ela é incolor, ela não tem cor. A segunda característica dela, da água potável, é que ela é insípida, ela não tem sabor, combinado? E a gente vai ver também aqui a terceira característica de uma água potável, que ela é inodora, ela não tem cheiro. Então vamos lá. Vamos repetir aqui comigo quais são as três características de uma água potável. Ela é incolor, quando ela não tem o quê? Quando ela não tem cor. A gente tem a segunda característica, que ela é uma água insípida, que ela não tem o quê? Vamos lembrar que ela não tem sabor. E a terceira, que ela é inodora, quando ela não tem o quê? Quando ela não tem cheiro. Muito bem. Então fica bem fácil entender. Quais são as características de uma água potável ou da água pura? Ela é incolor, ela é insípida e ela é inodora. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui no texto. Aí olha só, quando a água é pura no estado líquido, ela é incolor, não tem cor, ela é inodora, não tem cheiro, ela é insípida, não tem sabor. Mas, muitas vezes, sentimos um cheiro ou até um gosto diferente da água, tá bom? Então vamos lá, a água, ela é um solvente. Mas professora, o que é uma água como um solvente? Vamos descobrir agora. Olha só o que diz aqui na nossa apostila, página 9, tá bom? Diz assim: a água é um solvente. Muitas vezes é impossível enxergar algumas substâncias misturadas na água, como o açúcar e o sal. Então, quando eu pego um copo com água e misturo o açúcar ou o sal nela, a gente não sabe o que tem nela, né? A gente não sabe qual é o sabor que tem nela. Mas olha só o que acontece. Mas isso não significa que essas substâncias desaparecem. Se provarmos a água, sentiremos o sabor do sal ou do açúcar. Por isso dizemos que a água é um solvente universal. Entenderam? Então, olha só. Existem substâncias solúveis, que são aquelas que se misturam com a água, e existem substâncias insolúveis, que são aquelas que não se misturam com a água. Combinado? Olha só, nem toda substância se dissolve na água. Algumas elas não conseguem se misturar.
Algumas elas não conseguem, tá bom? E essas substâncias são chamadas de substâncias insolúveis. Aí vamos lá, vamos pensar. Pensem vocês aí em casa também. Um exemplo de substância que é insolúvel na água. Vamos pensar coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Vamos pensar, será que se eu colocar essa minha tesoura dentro de um copo com água, ela vai se misturar na água? Não, né? A gente sabe que ela não vai se misturar na água. E se eu pegar um pincel? Se eu pegar o meu pincel e colocar dentro de uma vasilha com água, será que o meu pincel vai conseguir se misturar com a água? Também acho que não, né? Outra coisa, se eu pegar uma garrafa com óleo e jogar dentro de um copo com água, será que a gente vai ver que o óleo e a água se misturam? Não, né? Eles não vão se misturar, porque essas substâncias que eu falei, a tesoura, o pincel e o óleo, são substâncias, são coisas que são insolúveis na água, tá bom? Aí, olha só, e se eu pegar o açúcar e colocar o açúcar na água e mexer, será que ele vai se dissolver? Será que ele vai, eu consigo ver que ele está lá? Não, eu não consigo ver que ele está lá. Mas se eu pegar o copo e eu beber, eu vou saber que a água ou o açúcar está lá dentro daquele copo, né? Então, olha só, essa é a principal diferença entre as substâncias solúveis e insolúveis. Combinado? Então, vamos continuar? Ó, outra coisa muito importante que a gente vai ver agora. A gente vai ver os estados físicos da água. Quais são os estados físicos que a gente pode encontrar na nossa água? Vamos lá? Eu tenho são três estados físicos. Assim como as características da água, a gente vai também ter três estados físicos da água. Beleza? Bora lá. Eu vou tirar aqui rapidinho. Eu vou deixar aqui do lado que a gente vai ver a diferença entre elas. Ó, aqui são as características da água, combinado? Desse outro lado a gente vai ver outra coisa. Olha só, deixa eu colocar logo aqui. Então, vamos lá. Olha só, os estados físicos da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em três estados físicos. Primeiro estado físico que a gente pode encontrar a água é quando ela está no estado sólido, quando é aquele gelo que a gente põe dentro, quando a gente pega aquela água e põe dentro do congelador, que ela fica dura. Então, eu posso dizer que aquela água, ela está no estado sólido. Olha o exemplozinho aqui que eu dei, ó. Eu coloquei o gelinho aqui, né? Em que mais lugares a gente pode encontrar água no estado sólido? O que vocês acham? Quais são os outros lugares que a gente pode encontrar a água no estado sólido? A gente pode encontrar nas geleiras, a gente pode encontrar lá no polo, lá nos polos que a gente sabe que tem na Terra, né? Então, olha só, são essas aqui, ó. A primeira
primeiro estado físico da água é o nosso estado sólido. Vou colocar lá na lousa pra gente, tá? Deixa eu cortar aqui. Ó. Então, o primeiro estado que a gente vai encontrar da água, ó, é o estado sólido. O outro estado que a gente encontra água, que a gente pode encontrar água é no estado líquido, tá bom? Como assim, professora? No estado líquido é a água do rio, do mar, dos oceanos, do igarapé. Toda essa água a gente pode encontrar ela, ó, no estado líquido. Aquela água que a gente toma banho também está no estado líquido. Combinado? Vou colocar lá pra gente. Tá bom? E a última característica da água, estado físico da água que a gente vai encontrar é quando ela está no estado gasoso. Tia, mas como é que eu sei que a água está no estado gasoso? Sabe quando a gente vai fazer, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, ou quem cuida da gente vai fazer aquela comida gostosinha? Que aquele vaporzinho vai saindo da panela, aquela água é a água no estado gasoso, tá bom? Então a gente já sabe quais são os estados físicos da água e quais são as características da água. Vou colocar aqui de novo. Então, repete comigo aqui, ó. Vamos lá revisar tudo que a gente viu? Quais são as 3 características de uma água potável? A água potável, ela é inodora, ela não tem cheiro. Incolor, ela não tem cor. Insípida, ela não tem sabor, tá bom? Então, olha só, vamos lá para outra característica da água. Ela é encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá bom? Então, olha só, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Mas não acabou ainda. Preste atenção. Na página 10, na página 10, a gente tem uma atividade para fazer. Então, eu vou passar para casa a atividade da página 10, tá bom? Isso. Então, vamos lá. Tem atividade para casa na página 10. Anotem aí. Eu vou colocar aqui como se a gente estivesse anotando na agenda, tá bom? Vamos lá. Vou colocar bem aqui um quadradinho para vocês saberem qual é a atividade que tem que fazer. Combinado? Então, tá aí, ó. Anotem a tarefa de casa, tá? Questão da página 10, todas as questões da página 10. Questão 1, questão 2 e questão 3. Combinado? Assim a gente encerra a nossa aula sobre a água. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Beleza? Boa tarde para vocês.